E hoje, 513 deputados e 81 senadores vão escolher quem serão os próximos presidentes da Câmara e do Senado, respectivamente. As eleições estão previstas para 16 horas no Senado e 16h30 na Câmara dos Deputados. Como já falamos, na Câmara o cenário é amplamente favorável à reeleição de Arthur Lira, que após costurar uma frente ampla conseguiu unir em um mesmo bloco partidos antagônicos, como o PL e o PT. Na Câmara, Lira enfrenta duas candidaturas, do deputado Marcel Van Hatten e do deputado Chico Alencar. Já no Senado, a situação é considerada menos simples para a reeleição de Rodrigo Pacheco, já que o ex-ministro Rogério Marinho tem crescido nas intenções de voto e também concorre à presidência do Senado o Eduardo Girão, como vocês têm acompanhado junto com a gente aqui no Antagonista. E para entender esse cenário, trazer os pontos de vista, entender também como é que está o clima agora no Congresso Nacional, trouxemos ao meio-dia em Brasília o deputado federal Cezinha de Madureira, que já está aqui com a gente, e o especialista, doutor em ciência política, Leandro Gabiati, que também está aqui com a gente. Tudo bem? Sejam bem-vindos ao meio-dia em Brasília. Deputado Cezinha, nos escuta? Deputado Cezinha, está nos escutando? Oi, Leandro, tá jóia? Tudo certo? Oi, Kiss, tudo bem? Está agitado o plenário da Câmara, de fato, a gente está acompanhando aqui e o movimento lá, a efervescência política é grande. Não, imagino, hoje o cenário tá turbulento, inclusive aqui, né? Porque a gente tem acompanhado tanto a abertura do ano judiciário, quanto essas posses aí na Câmara, no Senado, e essa grande eleição aí que tem movimentado muito. Leandro, semana passada a gente conversou também, vocês conversaram juntamente com o Fábio Alencar, que esteve aqui no programa ontem, inclusive, e já foi apontada essa questão desse cenário aí do Senado, né, que haveria o Pacheco e o Marinho, e que talvez o Marinho conseguisse virar aí, talvez, os votos. Agora a gente viu que esse cenário de fato se desenhou dessa forma. Como é que você está enxergando as duas eleições e como é que está o clima aí nas casas? Bom, eu acho que na Câmara o cenário é muito mais previsível. Acho que seria até redundância dizer que o presidente Arthur Lira será reeleito, muito provavelmente com mais de 400 votos, algo que não é normal. Na Casa, geralmente, você tem uma disputa marcada por governo e oposição, então isso aí acaba dividindo, né, um pouco a disputa e equilibrando mais aí a eleição. Não é o caso dessa vez, diante do poder que o Arthur Lira conseguiu construir nesses últimos 2 anos. Então, ele, como você bem mencionava, um fato bastante inédito, ele conseguiu aglutinar forças, sair do PL, o principal partido da oposição, e do PT, o principal partido do governo. Então, o que o Lira fará hoje acho que principalmente é dar um sinal de força, né? Ele dará esse sinal de força tanto para atores internos, deputados, quanto para atores externos, seja o Poder Judiciário, seja principalmente o Poder Executivo. Então, acho que a eleição da Câmara passa um pouco por aí, né? Pelo fato de o Lira dar esse sinal de força contundente para outros atores políticos. Isso aqui não quer dizer que o Lira não vai dialogar com o governo, ao contrário, ele já sinalizou de forma muito clara que haverá um diálogo constante com o governo. Agora, logicamente, não sempre as pautas do Lira serão convergentes com as pautas do governo, e aí será necessário ver como o governo se articulará, qual a habilidade do governo, do Poder Executivo, para fazer prevalecer as suas pautas na casa, né? Mas vocês viram, por exemplo, só para mencionar um exemplo, o Lira já sinalizou que a reforma tributária será prioridade no primeiro semestre. Ele ainda deu um cenário bastante otimista, dizendo que a reforma pode ser aprovada até abril, em 3 meses, 4 meses. Então, vocês vejam, né, a convergência entre agendas do Lira e do próprio governo. O governo tem na reforma tributária também uma das prioridades legislativas desse ano. Vamos passar para o Senado. O Senado, um cenário muito mais complexo, e a cada dia e a cada hora que passa, esse clima positivo que o senador oposicionista Rogério Marinho conseguiu criar vem crescendo. Então, a previsão é
ainda o presidente Pacheco tem uma tendência de vitória, uma tendência positiva para conseguir mais de 41 votos, mas com uma eleição bastante disputada, bastante acirrada, e que marca justamente a força que o bloco oposicionista e que o próprio Rogério Marinho tem no Senado, né, com mais de 30, 35 votos, talvez, até aqui, unindo e dando força a esse bloco oposicionista. Vamos aguardar no Senado, bastante ansiedade aqui para ver justamente, né, a partir do início da tarde, as votações. A previsão é de que o Senado termine mais rápido, né, o processo eleitoral, são 81 senadores, talvez até umas 6, 7 da noite o processo no Senado esteja concluído. Já na Câmara, 513 deputados votando, né? Então, provavelmente até umas 10, 10 e meia, talvez até 11, a gente tenha o resultado da eleição na Câmara. Perfeito. Gabiati, um fato que me chamou a atenção aqui foi justamente o Arthur Lira almejar essa votação histórica aí para ele. Você avalia que isso vai acontecer de fato, que ele vai conseguir o número histórico de votos, já que ele conseguiu aquilo que eu acabei de falar e que você reforçou na sua fala, de unir grupos antagônicos, né, como o PL e o PT, em apoio a ele? Então, eu acho que aqui, por questão de cálculo político, de conveniência, de interesses, o Lira conseguiu construir, ou pelo menos especificamente na eleição, ele conseguiu aglutinar forças. Eu estava até pensando hoje, né, quando a gente olha, se você pensa que o Lira dialogará com o governo, terá canais de negociação abertos com o governo, por que o PL, que é um partido de oposição, né, daria apoio ao Lira? A questão é que a oposição hoje não tem como... A oposição no Senado tem um líder, que é o Rogério Marinho. Na Câmara não há um líder ou uma figura clara que justamente, né, seja um líder, negocie, congregue forças. Então, ao PL, que também... Vamos aí, a gente fala do PL como se fosse um órgão coeso. Todo partido tem grupos, aliás, toda organização tem grupos diversos dentro de si, né? Então, ou seja, temos o PL, mas é um PL que parte, obedece ou se orienta ao bolsonarismo, e um PL que, em parte, tem mais características de um partido de centro-direita, não tão ideológico quanto o bolsonarismo é. Mas a questão é, não há uma liderança clara dentro da oposição na Câmara. Então, o que resta é se alinhar ao Lira. O caso do PT é diferente, ou seja, ciente do poder que o Lira tem e ciente dos desafios que o governo terá a partir de amanhã, quando de fato se inicia a sessão, dia 2 de fevereiro, né? Sem uma maioria própria, sem um candidato forte que conseguisse fazer um contraponto ao Lira, eu entendo que a opção racional correta feita pelo governo de se alinhar ao Lira é a mais acertada, porque você criar desavenças, criar divergências, criar um projeto diverso ao do Lira, que hoje é a figura mais poderosa dentro da Câmara, poderia implicar em problemas daqui para frente. Então, por interesses diferentes, por questões diversas, o Lira consegue hoje congregar todas essas forças e certamente a gente entende fazer uma eleição histórica, mais de 400 votos certamente. Tem que ver se ele conseguir além dos 434 votos que o João Paulo Cunha já teve, por exemplo, mas acho que a situação favorece que o Lira consiga bater todos os recordes quanto a votos para uma eleição de presidência da Câmara. Leandro, nós temos aqui também o deputado federal Cezinha de Madureira, que já está no estúdio. Tudo bem, deputado? O senhor está aí na Câmara dos Deputados, como é que está o clima? Como é que são as expectativas aí para a eleição logo mais aí da Câmara dos Deputados? Conta para a gente. Muito prazer falar com você, falar aqui com o Leandro e com todos os telespectadores e a todos que são leitores deste grande jornal. Olha, o clima aqui é muito bom. Por que é muito bom? O Arthur Lira, ao longo da sua liderança aqui no Congresso Nacional, ele sempre foi um cara muito querido, porque
aquele deputado líder que é cumpridor de palavra e que doa a sua vida pelos colegas. Nós temos aqui vários fatos durante toda a trajetória do parlamento que o Arthur Lira, não importa qual seja a cor partidária, se tem um acordo para defender, ele defende aquele acordo. Se tem uma linha sendo seguida, seja pela direita ou pela esquerda, foi acordado, não importa o que seja, o acordo vai sendo seguido. E o Arthur Lira hoje, por exemplo, em um momento que houve ali, seu pai passou mal, e ele sai e volta para a cadeira, quando ele volta, ele é aplaudido de pé. Até os que estavam sentados ficaram de pé para aplaudir. Eu acho que o Arthur Lira, pelo clima que tem aqui hoje, para esse momento que o país está vivendo, de tantas indiferenças, nós observamos aí que no decorrer desses 2 anos, o Senado foi uma casa que travou muitas pautas e o Arthur Lira foi um trator, não passando por cima de nós, mas construindo, conversando, arrumando um diálogo, ajustando os textos, ajustando as pautas e conseguindo convergir com tudo para o bem da nação, preocupado com a nação, ajudou a colocar paz no país quando um lado e outro do extremo estava tentando pôr fogo no país. Então, ele é muito querido, por isso, então, eu acredito que ele passa aí da casa dos 450 votos, ultrapassando, então, o João Paulo Cunha, que teve 434 votos na sua eleição aqui. Então, o senhor aposta na votação histórica aí para Arthur Lira também? Exatamente, porque assim como o João Paulo Cunha, na época, era um deputado muito querido, tinha um acordo muito bem feito, o Arthur Lira conseguiu conquistar a todos aqui. Só 2 partidos não vão apoiar, porque por ideologia própria deles, que é o PSOL e o Novo PSOL, né? Que é Novo e PSOL, e ali vai dar o quê? 10 votos. E é claro que na hora da votação tem um que não consegue, outro que pega o voo, outro que... E você tem ali algumas abstenções, até porque nem Jesus teve 100% do povo com ele, né? Não é Arthur Lira que vai ser melhor que Jesus. Mas eu acredito que passa da casa dos 450 votos, sim, e ele é um cara de compromisso correto, sabe dizer não quando tem que dizer não, sabe dizer sim quando tem que dizer sim, e por isso o parlamento aqui na Câmara vai bem, está indo bem, e com certeza não terá pauta-bomba, terá aí pautas que venha trazer paz para o país, independente da cor partidária. Eu confio no Arthur Lira. Deputado, eu vou perguntar para o deputado e também para o Leandro Gabeati, justamente quais serão os desafios do governo com Arthur Lira à frente da presidência do Senado. Desculpa, da Câmara. Deputado, eu começo? Vamos lá. Eu penso... Vai lá, Léo. Vai você, Léo. Vamos lá. Quero te ouvir. Deputado, o senhor tem preferência, né? Por gentileza. Eu estou aqui, Léo, colocado pelo povo, então a preferência é do povo, mas tudo bem, já que você me concedeu, vamos lá. O que eu penso? Qual a dificuldade que o governo vai ter aqui? O presidente, ele é muito político, ele montou, claro, uma articulação política boa, ele é muito inteligente, ele colocou lá o Alexandre Padilha, que tem uma interlocução e um trânsito muito bom conosco, que somos da direita, até com alguns que são aquele extremo que existe, né? Ele tem um diálogo muito bom. Então, ele montou um governo político, montou os ministérios políticos, então isso foi muito inteligente. Ao contrário de outros governos que ficam com essa história de técnico. Técnico, irmão, ele faz concurso e assume o lugar do concurso. Quem é eleito na política tem que fazer política. Esses governadores, esses presidentes, seja lá quem for, que fica, vamos escolher técnico aqui, técnico ali, irmão, foi eleito pelo voto, pela política, então tem que fazer política. Escolhe assessores e ministros políticos, e o técnico tem que ficar no lugar de técnico, lá trabalhando, até porque quem sai do técnico e vai para a política é político também. Então, o governo aqui montou um cenário político. Entretanto, você pega aqui partidos que têm 60 deputados, hoje você tem lá nesse partido, que tem ministério, com 5, 10 parlamentares confirmando o voto no governo. Então, o governo vai ter uma dificuldade, não com Arthur Lira, mas com o Congresso em si, para aglutinar tudo isso para a sua base,
ficar recheada aqui e ser aprovada as suas pautas. Então, hoje, ainda com 37 ministérios, não temos certeza de votação nenhuma no Congresso Nacional, aqui na Câmara em especial, positiva para o governo. Leandro Gabriati. Quis, primeiro, justamente apoiar assim esse entendimento que o deputado Zezinha tem quanto à figura do Lira. O Lira, quando houve certa instabilidade política no país, o Lira foi um garante da democracia, um garante do diálogo, né? Um grande garantidor. Exatamente. Ele foi uma figura estratégica para que as coisas não saíssem da normalidade. Então, acho que essa aí é a relevância política do presidente Lira e, por isso, também a votação recorde antecipada aqui pelo deputado Zezinha. Segunda questão, em relação ao governo. O governo tem um desafio. Nós sabemos, o nosso sistema eleitoral, ele traz uma elevada proporcionalidade, né, na Câmara dos Deputados. Então, a missão de todo o governo, em tese, né, deveria ser fazer ou formar uma maioria, formar uma coalizão de governo. Eu entendo que o governo terá em Lira um aliado nesse sentido, porque não é negócio para o presidente da Câmara que a Câmara não decida, que a Câmara tenha uma paralisia decisória. A Câmara tem que decidir, a Câmara tem que votar. E o Lira é um craque, permita-me utilizar essa palavra informal, o Lira é um craque nesse sentido, é um jogador. Craque. Então, o governo certamente terá que se desdobrar para justamente construir Sim. essa base que lhe dê votos, primeiro, para bloquear qualquer possibilidade de impeachment. Acho que esses partidos de esquerda, né, que se elegeram, dão 120, 130 votos. Ou seja, 137, dá 137 partidos de esquerda, exatamente. 137 votos. O deputado está com a matemática certinha aí, exatamente. Tem que contar cada voto. Desde o início da campanha do Arthur Lira, eu não aguento mais tomar café, almoço e janta. Então, você conhece os 500 parlamentares, 513 ali, e aí você vai contando, né? Quantos tem daqui? Tem conta-voto. Nós temos aí eleição, além da eleição do Lira, a eleição do TCU. Então, a gente que está ao lado do Arthur Lira tem que contar voto. Então, tem 130. Cuidado com a gente aí, deputado. Eu também, a gente fica muito sentado, lendo muito e um perigo, né? Mas é isso aí, ou seja, o desafio do governo é justamente construir essa base que lhe dê votos. Primeiro, para fechar qualquer possibilidade de impeachment. Segundo, para poder aprovar medidas provisórias e projetos de lei. 257 votos para ter uma maioria mínima. E depois, eventualmente, ainda formar ou construir 308 votos no Senado, 308 na Câmara, 49 no Senado, para aprovar emendas constitucionais. Não é fácil. Agora, insisto, o Lira foi o primeiro titular de poder a reconhecer o resultado eleitoral em 2022, ou seja, ele já de início sinalizou que haveria diálogo com o governo. Então, certamente, se o Lira não é um aliado direto do presidente Lula hoje, ele é uma figura estratégica e que está aberta totalmente a negociar e a fazer andar a pauta do governo. Insisto, já sinalizou a questão da reforma tributária, que é fundamental. Então, eu entendo que com a habilidade do presidente Lula, um político experiente... Mas ainda precisa mexer na reforma tributária, viu? Nós vamos votar com esse tema. Vamos votar já agora, agora em fevereiro. Não será fácil, né, deputado? Ou seja, eu entendo que o relevante hoje é que há um consenso em que a reforma tributária é prioridade. Outro assunto, certamente, é o mérito da reforma. Há muitos atores mobilizados, prefeitos, governadores, setor produtivo, atores econômicos. Mas, assim, você sabe que é provável que a gente volte aqui com a PEC 45, aquela que o Baleia Rossi tinha discutido no início aí, né? Há justamente uma disputa, né? Desculpa aqui, há uma disputa até justamente por onde começará a reforma tributária. Exato. Temos a PEC 110, né? No Senado, mas certamente a Câmara, e aqui sem qualquer desmérito para o Senado, a gente sabe que a Câmara é a casa do povo e onde geralmente se iniciam as discussões mais importantes. Então, eu entendo talvez provável que a Câmara inicie com a PEC 45. Exato. E é justamente sobre isso que eu quero perguntar ao deputado e depois a você, Leandro. Quais serão as pautas prioritárias nesse primeiro semestre e como é que deve ser conduzida a reforma tributária, já que está aí na pauta do governo,
também figura entre as prioridades do Arthur Lira. Então, como é que a Câmara deve conduzir esses debates em torno da reforma tributária? Olha, uma coisa boa que aconteceu no governo Bolsonaro foi a valorização do parlamento. Você vê que, no início ali, o Paulo Guedes cometeu alguns erros graves, entre muitos, né, que fez o presidente, inclusive, perder a eleição, ele, Carla Zambelli, Companhia Limitada. O governo Bolsonaro fortaleceu o parlamento, fortaleceu o Congresso, entregando o orçamento, que chamavam aí de orçamento secreto, que não era nada secreto, era destinação de verba para os municípios, aquilo que o presidente Bolsonaro prometeu no início lá atrás, que era mais município e menos Brasília. Então, o Congresso hoje está muito fortalecido. O Congresso hoje, apesar desta mudança que houve no orçamento, mesmo assim, o parlamentar hoje ficou muito fortalecido. Então, tanto na Câmara, o governo precisa construir, como você bem disse, 308 votos, porque vai ter muita PEC aqui. Então, muita coisa como a PEC aí tributária, a reforma tributária, provavelmente que parta do Congresso. Porque se vem do governo, vem com algumas imposições que você tem que discutir e acaba o governo não tendo voto ali de imediato para aprovar. Pelo menos é o que a gente vê hoje, né? Precisa começar o governo para ver qual vai ser o comportamento dos ministros, qual vai ser o comportamento do próprio Palácio do Planalto aqui com o parlamento, mas ele precisa construir 308 votos na Câmara e 49 no Senado. Não vai ser fácil isso, mas hoje uma das prioridades é a reforma tributária, precisa trabalhar isso aí, porque tem alguns municípios que, com a perca do recurso de transferência direta, você pega Roraima, por exemplo, você pega aqui Tocantins, não digo nem Tocantins, que está aqui do lado, é um estado um pouco mais rico, mas você pega lá o Acre, é um estado que depende, às vezes, só da verba do parlamentar para o município pagar a receita médica ali do povo. Então, e isso acabou nessa mudança agora, não tem essa transferência direta das emendas parlamentares, de bancada, etc., para esse estado. Então, tem estados e municípios aí que estão com dificuldade, não tem dinheiro para pagar a conta do enfermeiro, para pagar o salário do médico. Então, de fato, isso é uma urgência que a gente ouve aqui no Congresso a todo instante. A PEC 45 é uma que já foi falada durante o período da eleição do Arthur Lira, e entre outras pautas aí no termo de transporte no país, no termo de portos, aviação e também a pauta econômica, né? Precisa dar uma mexida nisso aí. Leandro Gabiati, quais são as expectativas aí de pautas que vão figurar nesse primeiro semestre aí da Câmara dos Deputados especificamente, mas também do Congresso Nacional, já que é a posse aí dos novos senadores, novos deputados reeleitos? Conta pra gente. Que isso, acho que o deputado Cezinha já marcou o norte, né? A grande pauta desse semestre será a reforma tributária, agora com uma diferença. Teremos o poder executivo, e eu entendo até o próprio presidente Lula se engajando nas negociações. Ele gosta de se envolver, ele gosta de dialogar, então eu entendo que em relação ao governo anterior do presidente Bolsonaro, esse será o ponto fundamental. E aqui, isso aqui não é uma crítica, mas uma constatação. São formas de exercer o poder. O presidente Bolsonaro optou, na maioria das vezes, por delegar a discussão de assuntos, enquanto o presidente Lula centraliza mais, convoca mais, dialoga, negocia. Então, a gente, quanto à reforma tributária anterior e à reforma tributária atual, o que a gente terá é um papel preponderante do Poder Executivo nas negociações. E o importante aqui de ter o Executivo envolvido e negociando é que o Poder Executivo tem uma capacidade técnica, tem números, tem técnicos, tem toda uma máquina por trás que possibilita diminuir as incertezas. Você sabe que em toda reforma estruturante há grandes incertezas por aquilo que você pode perder e o que pode ganhar. Ninguém sabe muito bem, né, quais serão os desdobramentos. Então, o Poder Executivo vem aí para entrar 100% na negociação e justamente tentar diminuir incertezas e aproximar posições divergentes. Agora, como o deputado Cezinha também falou, a situação no Congresso é diferente. Temos um legislativo totalmente fortalecido. Válido lembrar, por exemplo,
quem liderou a aprovação da reforma da Previdência em 2019 foi o presidente Rodrigo Maia. Foi figura preponderante, fundamental para aprovar a Previdência em 2019, assim como o presidente Lira foi estratégico para aprovar a mini-reforma tributária que passou recentemente, né, incluindo a tributação de lucros e dividendos, por exemplo, que aguarda deliberação no Senado. Ou seja, por que há uma expectativa positiva quanto à aprovação da reforma tributária maior do que outras vezes? Primeiro, porque temos o governo 100% engajado, né, para aprovar essa agenda, e também porque temos líderes dentro do Congresso também aptos a liderar a discussão. Outro ponto, deputado Zezinho, imagino que é também fundamental, é a questão do arcabouço fiscal, né, para substituir o teto constitucional de gastos. Ainda o Poder Executivo não deu muitos sinais, certamente está aguardando, provavelmente, a definição dos comandos da Câmara e do Senado para poder dar sinais daquilo que enviará ao Congresso. Mas reforma tributária, teto constitucional de gastos ou nova âncora fiscal e algumas medidas provisórias já em tramitação serão, eu entendo, a pauta fundamental nesses primeiros meses na Câmara, principalmente. Olha, a articulação política que tinha no governo passado deixou um pouco a desejar nessa mini-reforma que nós fizemos. Então, praticamente não tinha uma articulação política, porque se resolvia as coisas muito ali midiático, né, na rede social e no entrave de um lado do outro, acabava que o Congresso, nenhum líder se despontou assim para ir lá e resolver, para ir lá e falar. Por quê? O que uma liderança no Congresso faz? Isso aqui é uma casa de diálogo, uma casa de conversa, uma casa de acordos. Quando se fala de acordos, na política, acordos é para ganhar espaços. O partido A, o partido B, o grupo A, o grupo B, ele, para discutir uma pauta e para votar, precisa ganhar espaço, precisa estar no espaço governando. Isso é um país democrático. A fala de todos aqui, da maioria à minoria, todos têm voz aqui. Agora nós diminuímos aí para menos de 20 partidos, acho que 13 ou 14 partidos terão assento na mesa da liderança aqui. Se define um pouco melhor as pautas, porque é menos líderes para conversar, então se forma uma liderança mais forte, menos falando e mais sucesso nas pautas. Esse governo se vê aí que tem uma característica a partir da escolha do ministro Padilha, que é deputado e virou ministro, e ele tem uma interlocução muito boa, então isso já favorece muito o diálogo, independente da cor partidária. Uma coisa eu te digo com certeza, do que eu conheço do presidente Arthur Lira, ele fará de tudo, porque as pautas no Congresso dependem do presidente. É o presidente que leva ou não aos líderes para aprovar aquela pauta ou não. Nada acontece aqui sem partido, nada acontece aqui sem um líder conversar, sem um líder dialogar. E quem traz isso é o presidente do poder. E o Arthur Lira, pela característica dele, ele não vai travar pauta nenhuma, ele vai pôr para discutir. E ele precisa de segurança, de espaço com esses parlamentares, com esses grupos. O que é espaço? Espaço no governo, espaço nos seus estados, até porque tem estados que os deputados, os senadores, dependem de espaço do governo para se manter a sua política lá, não importa a cor partidária. Então, resumindo, eu digo, o Arthur Lira não vai criar nenhum fato histórico, tipo assim, vamos travar tal pauta, como houve aqui com presidentes anteriores que travaram pautas e não deixavam andar só por conta do fígado, não usou a máxima de Ulisses Guimarães, né? Que política não se faz com o coração, muito menos com o fígado, faz com a cabeça, e o Arthur Lira ele tem uma cabeça boa para isso, ele pensa no Brasil, até porque o estado dele é um dos estados que tem a quantidade de pessoas mais pobres da nação, então ele, claro, sente isso na pele e ele tem que fazer essa pauta andar aqui. Deputado, agora um fato que a gente não pode ignorar, muito embora a gente esteja falando aqui de eleições da Câmara, posse da Câmara, mas também são as eleições do Senado, né? Já que tem esse que está diferenciado. Vamos aí. Nós lá para o Senado. Exatamente, o Pacheco vinha aí na liderança, de repente, assim, nos últimos dias, houve uma reviravolta, o Marinho ficou à frente, na verdade, eles estão ali, né? Há senadores que apontam que eles estão empatados, há senadores que apontam que ele está à frente. Qual a sua visão sobre essa reviravolta? O senhor avalia que foi talvez uma falta de engajamento aí
do Pacheco em fazer campanha que talvez tenha diminuído essa diferença entre o Marinho e o Pacheco? Olha, eu vou te contar uma coisa, tem alguns fatos aí importantes. A característica do Marinho é uma característica de parlamentar que conversa. Ele tem muitos anos na política, foi ministro, deputado estadual, federal e agora senador, é um grande líder aqui no Congresso. O Marinho, ele sabe que quando conversa no parlamento você ganha espaço. E o Rodrigo Pacheco cometeu, na minha visão, um deslize durante esse tempo que não conversou. Então, tem ali no seu grupo o Pacheco e Davi Alcolumbre. O Pacheco é um homem extremamente preparado também, tanto é que, apesar das pautas do Senado não andarem bastante como andou da Câmara esses últimos 2 anos, mas o Pacheco é um cara equilibrado, assim como o Marinho é. Então, qualquer um outro candidato talvez não tivesse a figura que o Marinho tem contra o Pacheco, por quê? O Pacheco não tem aquela característica de atacar, de ir atrás, vai na casa de um, na casa de outro, conversa. E a política tem muito disso. Olha, vai jantar lá em casa, vai tomar um café, vamos bater um papo, vamos para o restaurante, vamos para o cafezinho aqui. O Pacheco ele é mais na dele. Então, isso acabou, ao meu ver, atrapalhando um pouco aí essa articulação. É lógico que, na minha visão, o governo estando com o Pacheco, o PT está ali firme com o Pacheco, na sua conta ali de bancada já dá mais de 30 votos. Então, tem uma preferência maior aí, eu digo, talvez uma vantagem, porque o governo vai trabalhar. É difícil um governo perder uma eleição de um parlamento quando ele entra para valer. Por que o governo não entrou na Câmara? Porque viu que estava consolidado com o Lira e foi lá e apoiou o Lira, não lançou um candidato. Falou, olha, vou fazer besteira aqui, vai acontecer uma catástrofe no parlamento e no país. Mas o Senado estava um pouco acomodado. Então, o governo, ao meu ver, começou a entrar a partir de ontem aí em mudanças de senadores, atende o espaço no Estado, o espaço no outro, para um, para outro. Então, eu acredito que o Pacheco tem uma certa vantagem pelo governo, mas o Marinho é um candidato forte. Até ontem à noite, nós tínhamos aí informações que estava 36-36 e 9 a decidir. Mas, se for contar aqui, de fato, os votos que o Pacheco tem, os votos que o Marinho tem e os votos que o outro candidato tem, dá uns 200 senadores. Aí passa da conta, né? Realmente, muita gente está apostando aí, né? Ambos os lados. Hoje, mais cedo, a gente apurou aqui no Antagonista, o governo, na verdade, divulgou a informação de que o Pacheco teria em torno de 45 votos. Então, o próprio governo reduziu um pouquinho a margem, avaliando que talvez o Marinho tenha... O governo falava 52, agora fala 45, né? Porque o Marinho entrou mesmo aí na rota mesmo de tirar voto. E eu vi também muita gente pressionando os senadores nas redes sociais, a hashtag Pacheco não subiu aí nos Trend Topics. Léo, qual é a sua visão aí sobre essa eleição, que parece que vai ser a mais emocionante, né? Já que a da Câmara está quase que certa, está praticamente consolidada, mas no Senado a situação não é bem assim, né? Quis, 2 coisas aqui. Primeiro, deputado, acho que o senador Rogério Marinho vai ter que tomar cuidado com a dieta também, porque ele, de fato, andou almoçando muito, tomando muito café. Engordou uns 5 quilos. Exatamente. E ele que é baixinho, tem que tomar cuidado, que engorda rápido. Tomar cuidado, engorda rápido. Agora, é justamente isso aí. Ou seja, o senador Rogério Marinho é um político muito hábil, dialoga muito, é o que fez durante os últimos dias, e aqui um fato importante, ele pode vencer a eleição? Pode. Agora, a tendência indica que o senador Pacheco seria reeleito, com poucos votos, mas seria reeleito. Agora, o ponto importante aqui no pós-eleição é o tamanho que o senador Rogério Marinho ganha, não só no Senado, mas também na oposição. Sim. Porque se torna uma das referências da oposição. Outra questão é a quantidade de votos que o Rogério Marinho terá, porque isso aí sinalizará a outros atores políticos qual é a força da oposição no Senado, tanto para o Poder Executivo e principalmente para o Supremo Tribunal Federal, que a gente sabe, processos de impeachment ou CPI por abuso de poder dependem muito dos votos, né, da quantidade de votos da oposição para avançar com essa pauta. Agora, ponto importante também apontado aqui pelo deputado Cezinha, o governo entrou em campo. A gente soube que entrou ontem em campo, né? Reuniões que vararam até de madrugada,
justamente para o governo não cometer esse erro estratégico que seria deixar o comando do Senado nas mãos da oposição. A gente sabe, o governo hoje precisa de estabilidade, precisa diminuir incertezas, precisa pacificar a relação com os poderes. Tendo uma presidência do Senado nas mãos da oposição, eu não quero dizer que o senador Rogério Marinho vai radicalizar, muito pelo contrário. Não, ele é político, né? Ele é do diálogo, da composição, mas, logicamente, ele sofrerá pressão também dessa oposição da qual ele faz parte, para eventualmente avançar com uma CPI ou talvez cogitar um pedido de impeachment de ministro. Isso aí você imagina, um pedido de impeachment de ministro em meio aos trabalhos legislativos, isso aí perturba muito, isso aí causa muita incerteza, atrapalha outras discussões políticas. Então, para o governo seria, de fato, um erro estratégico perder essa eleição. Então, é por isso que o governo tem entrado firme nessas últimas horas, e isso aí pode favorecer. Junto, como o deputado Zezinha também menciona, né? O Pacheco também dialoga, talvez cometer alguns erros durante a campanha, mas é alguém que tem capacidade de diálogo, juntando essa capacidade junto com o apoio do governo, tudo indica que ele, por poucos votos, mas eventualmente hoje está vencendo a eleição. É que, na verdade, ali o diálogo é mais do Davi Alcolumbre, né? Ele entra mais em campo, até já dando certo, daqui a 2 anos ele volta para a presidência, segundo os comentários que a gente ouve nos corredores. Agora, eu, como já precisando sair aqui para um outro compromisso, mas quero dizer que quando o governo entra pesado, como entrou, aí vem uma máxima de Antônio Carlos Magalhães, né? Que em Brasília, para construir, você tem que tomar 3 cafés, 3 almoços e 3 jantares. Então, Marinho deve ter ficado um pouquinho mais gordinho, Alcolumbre deve ter ficado um pouquinho mais gordinho aí para tentar eleger Rodrigo Pacheco, e forma-se, claro, uma grande liderança, o Rogério Marinho, caso não seja eleito presidente do Senado. Mas eu quero aqui agradecer o papo com vocês e estou sempre à disposição e dizer que o meu desejo é que ambas as casas tenham liberdade para trabalhar, tenham liberdade de não interferir no poder no poder do outro. Então, o Senado faz seu papel, a Câmara faz seu papel, e, de fato, o Senado precisa fazer seu papel, que há muito tempo está um pouco parado. As pautas, muito paradas. Nós aprovamos aqui o Código Eleitoral, por exemplo. Muito bonito o código ficou e está parado lá, entre outras pautas que o Senado não avançou por conta, talvez, de uma liderança política mais forte aí, que começa a acontecer nessa nova legislatura. Muito obrigado a todos vocês aqui pelo papo. Obrigada, deputado. Obrigada, Leandro. Obrigada pela gentileza de vir ao meio-dia em Brasília.